Habilidade de ataque e defesa de Baian de Cavalo Marinho, aliada à manipulação de várias técnicas que se alternam constantemente de Yodiskila, é a combinação dos ataques dos mais poderosos guerreiros de Poseidon pela paz na Terra. Os generais marinas enfrentam os espíritos, as almas dos heróis da era mitológica que lutam pela deusa da vingança Nêmesis. A nova saga oficial de Poseidon com o traço e arte de Suda Tsunakan chega agora ao capítulo 7 em primeira mão com minha tradução exclusiva. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like, já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos cavaleiros. Saint Seiya Rise of Poseidon, capítulo 7, Tragédia, o crepúsculo do herói. Casa de Linades despertou sua verdadeira vestimenta Arc-Scale. Cadmo está impressionado. A escama que deveria ter sido esmagada agora mudou de forma. É como se tivesse sido revivida, como um milagre que se torna realidade. Não compreende como foi possível. Cânon de Dragão Marinho revela que isso ocorreu graças ao sangue de um deus. Suas escamas foram banhadas pelo sangue de Poseidon, mas jamais imaginou que aquele sangue concedesse um poder oculto em suas vestimentas. Casa gargalhando previne Cadmo que é agora que começa a verdadeira batalha. O espírito das presas de dragão a serviço da deusa Nêmesis ordena que pare de rir. Essa nova forma de sua escama não mudará nada. Não deve ser muito mais forte que a anterior. Casa pergunta se ele vai mesmo testar o seu poder. Cadmo não hesita e ataca o Marina, dizendo que não haverá uma próxima vez, nem mesmo outra vida para ele. O fim dele chegou. Contudo, Casa ergue seus braços e emite uma poderosa luz. O general Marina invoca seu verdadeiro poder. Irá brilhar fortemente como nunca. Iluminará e envolverá as trevas mais profundas do coração. Resplendor dos olhos demoníacos! Cadmo é envolvido completamente pela técnica de Linades. Ele permanece imóvel diante da incrível luz que cobre seu corpo, iluminando tudo sem limites, alcançando o que está mais longe desde os tempos antigos, aquilo que foi escrito na história da era mitológica. O passado é revelado. Cadmo foi guiado por um oráculo a uma batalha sangrenta contra a grande serpente do deus da guerra Ares. Cadmo a derrotou e se tornou o herói caçador de dragões e alcançou a glória, uma família amorosa e um vasto território. Mas quando seu corpo envelheceu com o passar do tempo, uma terrível maldição foi lançada sobre ele, atingindo seus filhos. O mais velho perdeu a vida por causa de um raio, o segundo por causa de uma flecha. Sua filha ferveu e afogou seu próprio filho, seu neto, até a morte, e depois se jogou ao mar de um penhasco. Foi nesse momento que percebeu que os escolhidos perdiam tudo, seus filhos e até seus netos, toda a sua família. Essa é a ira de Ares, o deus da guerra. Foi sua vingança por ter derrotado sua grande serpente. Naquele momento, o céu emitiu inúmeras luzes que o tocaram. Uma voz ecoou por todo lugar, perguntando o que é um rei ou um herói diante da ira de um deus. Agora ele percebe o quão pequenos são os humanos, seres tão impotentes. Seu corpo começou a se retorcer desesperado com dor, até que finalmente se transformou também em uma serpente gigante, mudando completamente sua aparência. Nêmesis revela que todos devem temer os deuses, mais do que qualquer outra coisa no mundo. Mais do que isso, devem servi-los. Agora deve transmitir para aqueles daquela geração e posteriores qual é o preço por se erguer contra um deus. Ela entrega a Cadmo uma nova vestimenta, a das presas de dragão, e deverá ajudá-la a guiar a humanidade até seu final. Cadmo usará seus punhos para mostrar o preço de erguer suas mãos contra os deuses. Cadmo continua inerte, mas começa a ouvir as vozes de seus filhos o chamando. Querem saber se o pai deles está bem. Pede que não se culpe por tudo o que aconteceu. Deve tentar novamente. Pedem que volte para eles, o chamam dizendo que estão por lá. Linades está na escuridão observando Cadmo. Os familiares que perderam a vida agora estendem suas mãos o chamando. Cadmo derrama lágrimas por Semele, Ino, Real, Melicertes e Acteion. Ele abraça seus doces filhos. Estava ansioso há muito tempo para tê-los próximo de seu coração. Ele derrama lágrimas intensamente. Casa começa a rir. É assim que queria deixar o monstro, tão vulnerável e indefeso. Agora seu grande poder já não tem mais valor. Acabar com ele nesse estado é tão simples como tirar um doce de criança. Deve dar seu último respiro e se despedir deste mundo. Linades lhe dará o golpe final. Entretanto, um raio de luz cruza o local. O capacete de Cadmo voa pelos ares. Foi Cânon de Dragão Marinho. Casa não entende por que interferiu. O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo e comemora meus 20 anos de carreira. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição definitiva, link na descrição. Cânon agradece por tê-lo deixado na posição correta para executar sua técnica. Depois de tudo, o plano deles deu certo. Mas Casa está indignado, pois queria acabar com Cadmo com suas próprias
próprias mãos. O inimigo permanece em silêncio. Kanon conta que, obviamente, se usasse outra vez a explosão galáctica ou o triângulo de ouro não funcionariam. Portanto, usou sua técnica favorita, o golpe lendário capaz de controlar o cérebro do oponente. Kanon pergunta como Cadmo se sente após receber o Satã Imperial. Dragão Marinho não permitiu desperdiçar essa oportunidade, se Casa tivesse o eliminado. Ao receber a técnica de Linades, seu espírito ficou indefeso. Kanon ordena a Cadmo que o guie até o templo de Nêmesis, e uma vez que estiverem lá, deve arrancar com suas próprias mãos a cabeça da deusa que serve. Cadmo começa a caminhar. Kanon sorri. Kaz está impressionado, pois parece que funcionou. Se alegra do plano dele sair melhor do que o combinado. Os dois marinas seguem o súdito de Nêmesis. Bayan de Cavalo Marinho e Yo de Esquila continuam avançando. Eles são recepcionados pelos soldados caveira da deusa da vingança. Assopro divino! Abraço do urso! Os dois marinas avistam um templo à frente. Parece que chegaram ao seu destino após aquela fraca recepção. Aquele templo contrasta demais. Podem ver que a deusa Nêmesis tem um gosto refinado. Bayan deseja encontrar o anfitrião para agradecê-lo pelas boas-vindas de momentos atrás, mas Yo gostaria de ver uma recepção de verdade. Eles podem ver o inimigo à frente, no final das escadarias do templo. Finalmente encontraram o verdadeiro anfitrião. O servo de Nêmesis traz uma vestimenta simétrica e é o responsável por aquele lugar. Ele espera que tenham sido bem recebidos e se apresenta aos generais marinas. É Enéas do Céu, um dos espíritos a serviço de Nêmesis, a deusa que luta pela justiça. É seu braço direito e sua função é garantir a justiça naquele lugar. Enéas se vira e convida para que entrem e descansem. Certamente se encontram esgotados. Yo não acredita nele e Bayan imagina que deve ter mais serpentes e monstros dentro do templo. Mesmo assim, não tem escolha, devem seguir em frente. Bayan compreende que lá é um tribunal de julgamento. Acredita que serão julgados pelo que fizeram à humanidade. O espírito pergunta se foi o ódio que os fizeram chegar até lá, se não cometeram algum crime antes, mas revela que a deusa Nêmesis é muito generosa. Não devem ver isso como um castigo, mas sim como uma justiça divina contra os cavaleiros de Atena, que ousaram tirar a vida dos deuses. Os marinas perguntam se com essa chamada justiça divina, além de eliminar os cavaleiros de Atena, também destruirão toda a humanidade. Enéas pergunta se eles desejam se salvar do meteorito, já que, como eles mesmos disseram, o efeito colateral é a extinção da humanidade. Ele apenas quer mostrar uma forma para que possam sobreviver, uma maneira de escapar da punição divina. Bayan pergunta se isso é realmente possível. Enéas garante que sim. Para eles, abrirá uma exceção e revelará. Pede que deixem levá-los ao mundo onde suas histórias são levemente diferentes daquela. Se parar para pensar, eles já perderam a vida uma vez. Portanto, isso não deveria surpreendê-los. O que fará é retroceder o tempo a um ponto onde ainda não morreram. Yo manda Enéas se calar. Pergunta como ele se atreve a dizer isso. Se acha mesmo que eles irão abandonar o campo de batalha para viver uma falsa vida. Bayan não aceita esse conto de fadas barato. Eles, os generais marinas, não cairão em belas palavras. O espírito compreende e lamenta. Agora se lembra que alguém que visitou aquele recinto um pouco antes deles chegarem lhe disse essas mesmas palavras. Ele move sua mão mostrando algo. Yo e Bayan se espantam. É a tiara de Isaac. Enéas se irrita. Está diante de seres que não são diferentes dos outros humanos. Por isso, não tem o direito de escolher seus destinos. A única salvação é a destruição. Os marinas o chamam de maldito e atacam, perguntando o que ele fez com Isaac. Nesse momento, são envolvidos pelo poder do inimigo, como engrenagens que prendem seus corpos. Bayan e Yo não entendem o que é isso. Enéas move seu braço e revela que agora eles irão a um tempo dentro de suas memórias onde não há conflitos. Destino Akáshico! O grande poder de Enéas do Céu é lançado. Os corpos dos generais marinas são sugados para um enorme redemoinho e desaparecem. Na Sibéria Oriental, Isaac, diante de seu mestre Camus e Jacó, destrói a grande parede de gelo eterno, revelando a sagrada armadura de bronze de Cisne. Jacó comemora a vitória do amigo. Camus sorri ao ver o incrível feito de seu pupilo. Isaac agradece ao seu mestre. Ele alcançou após um árduo treinamento solitário por 5 anos e hoje se tornou o Cavaleiro de Bronze, Isaac de Cisne. Sob as ordens do grande mestre Aioros, protegerão juntos Atena e a paz na Terra. Isaac viajou ao mundo onde a história foi diferente. Não perca o próximo capítulo de Rise of Poseidon em janeiro de 2024. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho. Sempre realizado com paixão que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui está a playlist da obra oficial
Céu de Masami Kurumada Next Dimension. Conheça o prelúdio da Saga do Olimpo em paralelo com a Guerra Santa anterior contra Hades e o ressurgimento do 13º Cavaleiro de Ouro, Serpentário. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta, hashtag Enéas. Muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de Cavaleiros.